Queridos amigos, queridas amigas, é um prazer estarmos aqui caminhando juntos e que esse caminhar nos traga bons resultados. Que as bênçãos do alto se façam sobre todos nós, para que todos nós possamos sair desse caminhar, não só nós aqui, eu, Arlindo e Fernanda, mas vocês que estão nos assistindo também, porque vocês estão caminhando conosco, que estão raciocinando conosco. Então, que todos nós possamos sair com um bom resultado. Porque o mais importante são as reflexões. Não somos donos da verdade, não estamos dizendo a última palavra sobre nenhum tema, estamos trazendo reflexões para que todos nós possamos construir o conhecimento espírita. Fernanda, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar com vocês novamente. Arlindo, tudo bem? Tudo bem, caríssimos. Muito bom estar mais uma vez na companhia de vocês dois e desses companheiros e companheiras de casa que vão conosco refletir. Muito bom. Boa noite a todos. O importante é isso, é que nós vamos trazer temas e reflexões que nos ajudem, né, a caminhar juntos e melhor, né? E dessa vez o tema será os falsos profetas. E considerando que esse tema está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, e esse capítulo 21 tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Bom, para que a gente fale sobre os falsos profetas, vamos ver aqui emissão dos profetas, né? No item 4 desse capítulo 21, Kardec diz o seguinte: atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Quer dizer, comumente, quando se fala em profetas, sim, fala em profecias, em revelações, né, em predições. Porém, Kardec acrescenta o seguinte: no sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Então, interessante é que Kardec coloca aqui que, na proposta evangélica, o profeta é aquele que vem com uma missão de instruir os homens e revelar as coisas ocultas, né? As coisas do mundo espiritual. Instruir os homens. O que a gente pode já começar a falar aí sobre essa condição de profetas? E aí a gente percebe que profeta não está restrito à condição religiosa. E veio instruir os homens, né? Fernanda, você... Eu fiquei pensando aqui, né, enquanto relia junto com o senhor, eu estou com o meu evangelho aqui embaixo, que Kardec foi um profeta, né, no seu tempo. Isso.
né? Porque é exatamente o que está escrito aqui: revelar aos homens, instruir os homens, revelar-lhe coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, né? Tudo isso a gente encontra na codificação, né? E uma instrução que se desdobra em um detalhamento, né? Com um processo metódico, científico, com um Isso, diálogo constante com o cotidiano, né? Os textos que nós podemos estudar na Revista Espírita nos fala disso, dessa capacidade de ligar o cotidiano a essas descobertas, né, que ele fazia. Nesse momento de pandemia, né, nós estamos realizando no nosso grupo, né, o Evangelho com as turmas também virtualmente. E aí optamos por começar lá pelo iniciozinho do Evangelho mesmo, a introdução. E é muito interessante, né? A Arlindo participa do mesmo estudo que eu, a gente conversava essa semana justamente sobre essa capacidade de organização, de síntese, do entendimento profundo do texto evangélico, inclusive, para constituir uma obra com a profundidade do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? realmente, e para fazer isso, para organizar essa obra, foi um pedagogo, né? Um humanista em especial, né? E você, Arlindo? E você? Eu, nós nos remetemos, assim como o Fernando, ao nosso encontro das segundas-feiras, porque nós falamos exatamente disso, né? Essa capacidade deste homem, deste grande homem, e dos poucos homens com habilidade para lidar com essas questões que são tão difíceis, que tem uma dose de sutileza, em que se anda, às vezes, no fio da navalha, para não Isso, perder a noção dessa realidade e projetar para tão distante a nos alcançar hoje, com a clareza meridiana, essas verdades, que não são nossas. São as verdades estabelecidas pelo Cristo, constatadas pelo codificador, pesquisadas, peneiradas e apresentadas para o nosso entendimento com a clareza do pedagogo, do isso. grande educador que ele também foi, prioritariamente. Então, isso é maravilhoso e isso vai nos ajudar a olhar para esses profetas que nós vamos encontrando na nossa trajetória e separar o joio do trigo. É um caminho interessante. Isso, e é bom que nós registremos aqui que se a parte filosófica e a parte moral da doutrina, elas vieram dos espíritos superiores, a ciência espírita é obra de Kardec, né? Mesmo porque espíritos desencarnados não fazem ciência no mundo físico, não fazem pesquisa de campo como ele fez e daí por diante, né? Então, é importante a gente ver, mas que em todos os momentos ele coloca os créditos aos espíritos superiores. Ele não assume os créditos disso. Nós é que temos que revelar Kardec como profeta, e ele não se auto-revela como profeta. Isso é de um valor extraordinário, né? Agora, vejamos, no item 6, prodígios dos falsos profetas. No item 6, quase no final, diz Kardec: em todos os tempos houve homens que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio
de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. A difusão, aliás, são esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Interessante isso, Kardec colocar nesse finalzinho, que à medida que nós vamos nos esclarecendo, né, nós vamos nos libertando desses falsos profetas, de todo tipo dessas falsas profecias, que pode vir através da ciência, da religião, de toda atividade humana, né? Até nós, de alguma forma, temos que ter algum cuidado para que a nossa prática não se divorcie do nosso discurso. E se o fizermos, nós estaremos resvalando nessas condições do falso profeta, né? Porque é aquele que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Quer dizer, ele fala aqui que, no caso dos falsos profetas, ele fala na questão da ambição, de interesse, do anseio de dominação e daí por diante. O que vocês podem nos ajudar aí a refletir melhor sobre esse texto que eu acabo de ler e essa condição do falso profeta? Fernanda? Esse texto, né, que você acabou de ler, me remeteu, né, a muitas coisas que nós tivemos a oportunidade de ver e ouvir nesses últimos períodos, né? Em relação tanto a médiuns que se aproveitaram da sua condição de poder, de fato, fazer um intercâmbio, né, com os espíritos e de, com isso, ter alguma ascensão sobre grupos, né, e abusar, né, desse poder, no sentido desse poder de persuasão, né? Mais do que na questão do poder, considerando a mediunidade como poder, mas não, sobre esse acesso sobre as pessoas, sobre as mentes, sobre, né, toda essa aura de divindade. Né? Então, hoje nós vemos processos muito difíceis, né, delicados, ligados, por exemplo, a abusos sexuais relacionados a médiuns que, se utilizando de um discurso de cuidado, de cura, né, de revelações, enfim, abusaram, né, dos crentes, né, daqueles que o buscaram com o sentido de instrução, né, como a gente falou antes, ou cura. E Arlindo? Esse trecho, especialmente esse trecho final que você evocou para a nossa reflexão, ele de alguma sorte me remete a um filósofo que estabelece uma mudança de paradigma para a filosofia, consequentemente para a ciência, que foi René Descartes, quando ele estabelece o cogito: penso, logo existo. Mas quando ele chega a essas reflexões, depois de muito meditar, ele chega a essas reflexões na medida em que ele só pesa o que ele encontra. Ele mede em si o conhecimento, o hipotético saber, ele pesa, ele usa medidas para esse conhecimento para perceber com clareza ao final das suas conjecturas que Deus existe, que é verdade o que se diz, o que ele diz, que Deus é bom. Essas são conclusões de um filósofo comum, que não era espírita, etc., etc., e que estabelece para nós um caminho muito sólido, parecido com esse que a doutrina nos propõe, de olhar para que a difusão das luzes possa destruir esses créditos dados àquilo que não tem absolutamente nenhum valor, a essas falsas profecias que tentam nos envolver.
e nos aprisionar, por conseguinte, no que há de mais material, de mais rasteiro, de mais dificultoso para a nossa caminhada. Eu acho que René Descartes, nesse sentido, é absolutamente atual e consoante ao que a doutrina nos traz. E aqui no final desse item 5, aliás, nem 6, é item 5, o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais, né? Quer dizer, o verdadeiro profeta, ele tem que conformar a prática de vida, a vivência dele ao discurso, né? Que Kardec está dizendo aqui que o verdadeiro profeta, né, aquele que vem em nome de Deus nos instruir, nos ajudar a progredir, a avançar, ele traz consigo condições morais para fazê-lo, né? E Kardec também, aqui já vamos para o item 7. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. Então, vejam, o que acontece é que os falsos profetas, em época de transição, eles se acumulam, né? Em todas as atividades, nós encontramos esses falsos profetas querendo impor as suas ideias, as suas propostas filosóficas, as suas propostas até morais, né? E às vezes diferem das propostas do Cristo. Porque é muito interessante a gente observar que muitos que se dizem cristãos e que querem ser messias nesse sentido, que querem ser profetas do cristianismo, a prática de vida deles se distancia muito daquilo que pregou Jesus. Então, a gente assiste muito isso nos dias atuais, né? E o Kardec diz, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nome venerados para, sobre a máscara com que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Quer dizer, nós estamos vendo aqui Kardec dizendo que há uma grande quantidade de falsos profetas no mundo espiritual, tentando passar as ideias extravagantes deles, né? O que vocês gostariam de falar sobre isso? Quer dizer, a gente observa até em determinadas obras mediúnicas, né? E algumas mensagens mediúnicas que surgem nessas épocas de transição e de grandes dificuldades, surgem mensagens mediúnicas prevendo até a data que vai o mundo acabar. A Terra não vai, a Terra um dia vai ser extinta, daqui a milhões de anos, quando ela não tiver mais utilidade. Mas o que nós estamos passando e ainda vamos passar são informações para progredirmos, né? Mas então, o que vocês acham dessa revelação que o Espiritismo vem trazer, né, dos falsos profetas da erraticidade? Fernanda? Então, resgatando, né? Então, ele está falando dos espíritos, né? E dessas mensagens. Nesse período de pandemia, né? Principalmente através do WhatsApp, né? Todo mundo tinha uma mensagem nova de algum espírito ditado em algum lugar
E algumas vezes, né, coisas assustadoras, né, ou confusas demais. E aí é algo importante da gente exercitar, né? Exercitar o crivo, né? Exercitar a razão, ler com atenção, né? Coisas que a gente sempre falou, né, em várias ocasiões, estudando, por exemplo, esse capítulo, avaliar o conteúdo, a forma de falar, o objetivo final, né, a mensagem que é trazida, né, que em geral tem que ser uma mensagem de esperança, né, não tem os bons espíritos superiores, não falam de datas, né, de fatos marcados dessa forma tão restritas no tempo, né? E nós estamos vivendo um processo de aprimoramento, né? Está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos, existe uma lei de destruição, algumas coisas têm que ser revistas, têm que ser refeitas, têm que ser reorganizadas, e a gente está começando um processo, né? E esse conhecimento, essa dedicação a conhecer o que fala, o que propõe a doutrina, nos ajuda a ler esse tipo de mensagem, por exemplo, que a gente recebe, às vezes, de um amigo. Eu sei que você é espírita, recebi a mensagem aqui, ou da família, né? Essa leitura nos prepara para ler qualquer coisa, né? Com um senso crítico mais apurado. Pois é, às vezes a gente recebe até mensagem, nessa época eu recebi algumas, e os espíritos indicando medicação para a cura da Covid-19. Meus amigos, a doutrina está aí nos informando que é a ciência que vai nos orientar nesse. Claro que teremos assistência dos bons espíritos, nossos protetores. Bezerra de Menezes, com a sua equipe, está assistindo todos esses enfermos. Mas há uma ciência médica que está entre nós e Deus permitiu que ela progredisse e trouxesse para nós todos esses benefícios, né? E, Arlindo, como é que a gente fica, Arlindo, nessa situação? A gente vai rindo mesmo sem querer, porque você até falou, lembrou da figura honorável do Bezerra de Menezes, que é sempre usado nesses momentos, né? E aí eles fazem questão de grifar doutor Bezerra de Menezes, para dar importância. Nunca se deu nesse sentido vaidoso, né? Mas, enfim, nós queríamos dizer a esses amigos e amigas que nos ouvem nesse momento, né, que estão aqui refletindo junto conosco, a ideia desse encontro de hoje é fundamentalmente acabar com as ilusões. As ilusões nesse sentido, as ilusões dessa panaceia que se tenta vender a preço barato para todo mundo, como essa figura salvacionista, como essas coisas que vêm do além, e porque vêm do além são maravilhosas, são certas, são líquidas e certas, para usar uma linguagem bem comum. Isso. É desconstruir essa coisa, esse misticismo que se criou em torno da doutrina, que ela é de místico, né? Ela é racional e traz uma proposta de sentimento, de amor, de caridade muito grande, né? E esses trabalhadores do Cristo não vieram para que nós fiquemos a fazer-lhes reverência, não é essa a ideia. Eles estão para o passo conosco para nos auxiliar no crescimento. Eles não precisam dessa bajulação que se faz supor às vezes, né? Pois é. E a gente, infelizmente, encontra no nosso meio aí muita idolatria a espíritos, a médiums, né? Quando eles não querem ser idolatrados, os espíritos superiores. Eles nos querem junto deles, praticando o bem. Eles nos querem como servidores da causa espírita, da causa do Cristo. Bom, mas aí, Kardec, continuando nesse item 7, ele diz: São João adverte os homens contra eles, dizendo, quer dizer, contra
espíritos falsos profetas da identidade, né? Meus bem-amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Quer dizer, São João aqui dá um aviso. Isso aqui não está contido em obra espírita, está contido no Evangelho de João. Ele nos advertindo para que não acreditemos em todos os espíritos, mas busquemos ver se eles vêm de Deus, né? E depois, na sua obra toda, Kardec nos dá elementos para identificarmos tudo isso, né? No caso agora dos falsos profetas, diz Kardec no item 8, desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas, desconfiai dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade. Quer dizer, Kardec, já falando aqui sobre os falsos profetas, ele nos adverte, né? Que nós tenhamos cuidado aqui com esse negócio de falar manso. Será que o coração é manso, né? Como é que vocês veem isso aqui? E quando Kardec nos recomenda, desconfiai, porém, das palavras melífluas. É engraçado, né? Eu achei engraçado a sua colocação, porque às vezes as palavras, né, a forma de falar é mansa, mas o conteúdo às vezes é bastante violento, né? A questão, às vezes, o tom de voz nem sempre determina só a amorosidade, porque a gente pode ser bastante agressivo num tom em que não é um tom estridente. Mas, assim, a questão dos conteúdos, né, das mensagens, aqui aquilo incita, né, o grau de esperança ou de própria violência, né, belicosidade que aquilo traz, né, também é algo para se verificar, com certeza. E muitas vezes, como a Arlindo falou, né, a questão de se revestir de certos títulos, né, nomes reconhecidos, são fatores de confundimento, né? Então, é preciso um olhar assim atento. Eu até já comentei isso outras vezes, né, outras oportunidades que a gente teve de discutir alguns temas parecidos. Às vezes acontece, né, em algumas casas espíritas, eu soube de um caso há muito tempo, de uma casa que recebia um único espírito sempre, e esse único espírito escrevia todas as mensagens do jornal, e esse único espírito ditava, fez uma reorganização dos conteúdos para os estudos da casa, então todas as apostilas tinham aquela assinatura, e aí, olha que contrassenso, né? Kardec fala que se em algum momento a doutrina discorda da ciência, fique com a ciência, né? Pergunte e pesquise. Uma casa espírita se pautar única e exclusivamente pela fala de um espírito, de um único espírito, é algo estranho minimamente, né? Falta, então, aí falta um questionamento, né? Falta esse questionamento que o Kardec fala, desconfia. Desconfiai dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade, né? Sabe que, assistindo um programa de televisão outro dia, eu vi um verdadeiro profeta, sabe? Da Igreja Católica, um padre, que, olha, pena que eu esqueci o nome, se não me engano é Júlio. Sei lá. Isso aí, meu Deus do céu. Olha, ele socorre os mendigos, ele defende as minorias,
Ele defende o pessoal LGBTQI+, né? Olha, que coração, olha, a moral dele se fez tão forte no programa e sensibilizou o pessoal ali do programa acostumado a emoções fortes, né? E a mim sensibilizou demais. Eu vi ali um verdadeiro cristão. E como nós estamos precisando disso? Ali é um profeta. Como é o nome dele mesmo? Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti. O nosso carinho e o nosso afeto. E a sua tarefa seja abençoada, Padre Júlio Lancelotti. Muito bom. Então, Kardec continua dizendo: seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam os que vos precederam. Isso é uma mensagem do Espírito Luís. Aliás, essa parte dos falsos profetas, do item 8, é uma mensagem do Espírito Luís. Então, ele dizendo, seja a nossa divisa do progresso, né? A gente vai lá na lei do progresso e Kardec nos impulsionando, e os espíritos nos impulsionando a crescer, a avançar, né? A não estacionar. Agora, a característica do verdadeiro profeta, item 9, capítulo 21. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição. Isso é uma mensagem do Espírito Erasto. Olha, Erasto, que foi discípulo de Paulo, né? As mensagens de Erasto na codificação são as mensagens mais firmes. São mensagens de um esclarecimento muito grande. Então, ele diz, essa recomendação, desconfiai dos falsos profetas, é útil em todos os tempos, sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, ele falou aquela época, mas nós estamos mostrando também no atual, né? Se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram de reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Quer dizer, olha aqui o Espírito Erasto, na sua firmeza, na sua retórica firme, né? Chamando atenção sobre essa condição dos falsos profetas, né? E nessa época de transição, o que você, Arlindo, gostaria de estive lendo? O que trouxe a sua reflexão? Antes até, eu gostaria de voltar só um pouquinho no que o Luís colocou no item 8. E quando ele fala... Deixa eu só fazer um parêntese. É que eu, como eu já falei, né, o item 8 não era Kardec, era o Espírito Luís, né? Você ratificando para mim aqui agora. Tudo bem. A colocação feita sobre desconfiar, porém, das palavras melífluas, e aí eu me lembrei que, ao assistir esta semana à exposição do Leitão, do Irmão Rosa, o nosso querido companheiro lá do Centro Espírita Irmão Rosa, ele chamava a atenção para essa questão, que o espírita, porque ele é convidado, induzido a estudar e a desenvolver o intelecto, ele não pode pensar que só isso basta, porque não basta ser intelectual para compreender essas questões. É preciso que se use a razão e a lógica, para então não cair nessas esparrelas. Não basta ser intelectual, isso não resolve a questão. Não resolve absolutamente. É preciso bom senso, desenvolvimento do bom senso, do bom raciocínio e da lógica para a compreensão desse jogo que se faz, que é um jogo de dominação. Então,
vindo agora para a questão colocada pelo Erasto, a grandiosidade dessas informações, dessas colocações, que é isso, essa postura direta, firme. Olha, é sim, sim, não, não. Não há mais ou menos para você lidar com essas questões. Ou você olha com olhos de ver e põe isso em xeque, e discute, e pergunta, e inquire, ou então você vai sendo levado num barco sem tomar posição. Quem estiver em cima do muro cai para o lado que a maré bater. Então, é um convite para o nosso posicionamento claro, sereno, mas claro e firme, para que não corroboremos atitudes estranhas nisso, que é uma doutrina tão rica e que nos vem para enriquecer-nos e fortalecer a nossa intimidade, para transitarmos com mais serenidade diante de tantas agruras à nossa volta. Mas essas agruras são temporárias, são passageiras, e se nós não estivermos em equilíbrio, somos levados pela onda que rola. Então, Erasto é um mediador maravilhoso para nos nortear num caminho de segurança. E essa orientação de Jesus, ela é muito importante, mas muito pouco seguidas, principalmente no nosso movimento espírita. Quando ele disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que excede disso, disse ele, procede do maligno. A gente, quando diz não, não precisa dizer com grosseria. A gente explica por que está dizendo não. Mas muitas vezes as pessoas querem ser aceitas, né? Querem ser bem vistas. Então, elas vão aceitando tudo aquilo que bajulação e coisas do gênero, né? E Nós temos um vezes, certo medo de negar, né? isso aí. Muitas vezes nós vamos ter que dizer não, até para um filho, né? Que quer colocar o dedo na tomada quando é muito pequeno, a gente vai dizer não, porque vai ser em prejuízo dele, por amor a ele, né? Para ensiná-lo, inclusive. E, Fernanda, o que você gostaria de dizer? Porque, enquanto nós estamos falando, você está refletindo, claro. Não, achei interessante isso que vocês falaram sobre essa questão do falar, né, e de ser firme e não e objetivo, né, essa questão de muitas vezes se esquivar do conflito, né? Então, algumas posturas e mensagens, né, precisam ser realmente objetivas, sem serem violentas ou agressivas, como foi dito, mas sem deixar margem para dúvida, né? Certo, certo, não há margem para dúvida. E mensagens que sejam mensagens que nos inspire, né, a sermos melhores, a ultrapassarmos os conflitos, a ultrapassarmos os momentos difíceis, né, principalmente como está falando aqui, nos momentos de transição, né, a compreender as fases pelas quais passamos no nosso processo de aprimoramento, né? O verdadeiro profeta, como ele fala aqui, né, vai falando das características, é aquele que está preparado para aquilo, mas que muitas vezes nem se apresenta assim, né? Então, essa humildade, esse tomar para si, muitas vezes, uma missão e fazer aquilo de forma tão abnegada, de forma tão, como você deu o exemplo, né, do padre, de forma tão contundente, muitas vezes, sem se arvorar como o Messias ou o Salvador da Pátria, mas um trabalhador, né? Isso aí. Efetivamente um trabalhador. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Ele estava a serviço da causa do Cristo, né? Ele está, aliás, né? Agora, aqui também, nessa mensagem do Erasto, ele diz o seguinte: as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiadamente fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens, quer dizer, homens e mulheres, né? Superiores em inteligência e em moralidade. Quer dizer, é preciso que esses que vêm realmente
essa proposta de transformação, eles mostrem uma inteligência, um grau de moralidade que nos convença dessa condição. E, às vezes, a gente só vai convencer depois que eles passam. Porque eles não se arvoram em Messias, eles não se arvoram em profetas, eles se dizem trabalhadores do Cristo, né? E isso é muito importante, né? Agora, ele disse também, o Erasto, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem, ele está falando agora nos falsos profetas. Pelo caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se abriga. Não passa de farsista de baixa categoria e nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Isso a gente vê no mundo físico, né? Pessoas imitando outras que têm valor, papel carbonos, né? Daqueles que realmente têm valor, mas que não têm aquela energia, aquele grau de moralidade, né? Que tem aquele verdadeiro profeta. E também no mundo espiritual é a mesma coisa, né? Os espíritos se apresentando com nomes, às vezes, importantes, mas cuja vivência, cuja inteligência e moralidade que apresentam não chegam perto daqueles que eles dizem serem, né? O que vocês acrescentariam para nós? Fernanda. Eu acho que o senhor fez um lembrete interessante, né? Que muitas vezes alguns, até no meio espírita, né? Alguns palestrantes se tornam extremamente caricatos, né? Por conta dessa postura pasteurizada, né? Tem uma entonação, uma forma de falar, algo que remete a algum outro personagem, uma personalidade, né? Do espiritismo. E o quanto isso é deletério, né? Até para a própria apresentação daquele indivíduo. Por outro lado, se nós somos capazes de contextualizar a doutrina, se nós somos capazes de realmente compreender o que está sendo dito, essa forma tem muito pouca importância, né? Importa aí o conteúdo. E com isso, a gente pode, inclusive, escutar vozes diferentes, né? Como o senhor deu um exemplo do padre. Né? Quanto conteúdo interessante, profundo, altamente reflexivo, a gente pode extrair, por exemplo, das homilias lá do Papa Francisco, nesse momento. Né? E, por outro lado, quanto descartável uma cópia de um médium famoso espírita, né? Então, assim, a grande questão vai ser sempre o conteúdo, o bom conteúdo. E aí, da forma mais simples que for, que tenha conteúdo, que seja profundo, né? Eu acho que esse é o verdadeiro valor. Ele diz aqui, ainda, o Erasto, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos não adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e é cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito, né? Quer dizer, então, os verdadeiros profetas, eles não se dizem profetas, eles são revelados pelos seus atos, pelas suas atitudes, né? Como você falou no início, Kardec jamais ele se colocou como Messias, como profeta, mas ele é um profeta, sim,
mas ele jamais se revelou. Agora, alguns, né, gostam de dizerem que são profetas, que estão falando em nome de Deus, que a verdade deles é a única, né? Eu acho nesse comentário que o senhor fez, uma coisa interessante pensar também é que Kardec não se apresentou assim, tal, mas também não se negou ao diálogo, né? Não Isso, se negou isso. ao diálogo, inclusive com aqueles que pensavam diferente. Então, quando a nossa convicção não é firme o suficiente, a gente se fecha em toda a verdade, né? Porque não é possível confrontar aquilo que não está solidificado. E o Erasto termina dizendo: desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, como a que estamos passando. Qual a presente, né? Ele já dizia naquela ocasião. Que uma época de transformação é uma época grande. A época não é um ano, é uma época mesmo, é um espaço de tempo, é um largo espaço de tempo, né? Porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Mas diz Erasto que uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. E agora aqui, os falsos profetas da erraticidade. E esse texto importantíssimo, né, é do Erasto novamente. O Erasto falando sobre os falsos. Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Nós já falamos que eles encontram também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Me preocupa muito uma coisa. Por mais que a casa espírita, porque o estudo no Redenção, estudo sistemático que nós chamamos, nosso ESD não é estudo sistematizado da doutrina espírita, é estudo sistemático das obras de Kardec, né? Então, o estudo no Redenção é desde o que é o Espiritismo, como instruiu Kardec, que nós o fizéssemos, no capítulo Método, né, do Livro dos Médiuns, e a gente vai estudando todas as obras de Allan Kardec, para que nós criemos intimidade com a obra do codificador e para que nós tenhamos uma base em cima da qual nós vamos construir o conhecimento espírita. Mas o que às vezes nos entristece é porque no Redenção nós não proibimos que os companheiros leem o que acharem conveniente ler. Mas na livraria do Redenção, nós só vendemos livros que o projeto do grupo aprova. Porque seria muito estranho nós vendermos livros sabendo desses falsos profetas da erraticidade, nós vendermos livros no Redenção que não comunguem com a racionalidade da doutrina espírita. Então, agora, nós não proibimos, agora, nos entristece às vezes, que com todo esse esforço, isso não é só no Redenção, a gente de vez em quando vê um companheiro com um livro na mão que nos assusta e que nos impressiona. É como se tudo aquilo que nós estivéssemos fazendo não tivesse tendo ressonância no espírito desses companheiros. E, Arlindo, o que você fala? Eu fiquei ouvindo esse tempo e refletindo, porque a nossa entrada agora nesse item 10, que são os falsos profetas da erraticidade, nós vamos vendo como é que esse caminho ele vai sendo par e passo, né? Porque tudo que nós vimos e refletimos até agora vai nos mostrando que a nossa postura diária de não reflexão, de não ter atenção com aquilo que se lê, com aquilo que se ouve, de não submeter ao crivo da lógica e do raciocínio, nos induzem a sermos tragados
por esses falsos profetas da erraticidade. Eles encontram os elementos necessários, aptos para a injunção, para que eles possam exercer aí o seu tacão de orgulho, de poder, assumindo diante desses companheiros ou através deles esses falsos nomes e propagando as suas doutrinas, que encontram o campo fértil, alguém absolutamente despreparado, despreocupado, porque nós somos o tempo todo médios de alguém para alguma coisa. Então, se a gente não tiver esse cuidado, nós nos oferecemos como objeto fácil para a sua utilização, né? Quando eu observo essas situações, eu percebo que as pessoas querem novidades, elas querem coisas maravilhosas, elas querem coisas místicas que o Espiritismo não oferece. Então, elas vão buscar em outras fontes, né? O Infelizmente. Espiritismo não muda, é sempre a mesma coisa. Não, veja bem, a mensagem de Jesus é simplíssima e, por isso, muitos ainda não dão crédito a ela. A mensagem espírita acontece a mesma coisa. Ela é simples, ela é objetiva, mas nós, como espíritas, muitas vezes estamos querendo o extraordinário, o maravilhoso. Nós não estamos querendo nos envolver com a luta, com o trabalho que nos renova, que nos transforma. Nós estamos querendo um milagre que não vai acontecer nunca. O que você acha, Fernanda? Nossa, que pergunta capciosa. Porque é verdade, né? A gente muitas vezes observa, dentro da casa espírita mesmo, né? A repetição de termos, de destaques, a audiência, muitas vezes, que é ótimo, né? As palestras, mas a frequência menor aos grupos de estudo, por exemplo, né? Porque eu ouvi isso até recentemente, assim, eu prefiro ouvir do que me envolver no estudo e nesse diálogo, porque exige de nós, assim, né? Até como você falou no início, né? Exige até um comprometimento, né? Quando a gente senta para discutir, para repensar, isso tem um reflexo direto na nossa vida cotidiana. Se eu entendo, eu me comprometo mais, né, com essa verdade, eu me comprometo mais com esse... E às vezes a gente prefere ficar só escutando, né? Só absorvendo de uma forma passiva e nos comprometendo pouco com a transformação. Então, essa reflexão mais detida, né? Quando a gente propõe, até num grupo de estudo, estude em casa, leia antes, vamos discutir, tirar as dúvidas. Isso é um comprometer-se, né? Refletir na sua intimidade, né? Independente da opinião de A ou B, mas como que você lê e como que aquilo faz sentido para você, né? Então, são passos, eu acho, né? Desse processo de se comprometer mesmo com a doutrina e com a sua reforma íntima. São passos. E para encerrar, você quer falar, Lindo? Fala. Sim, a impressão, Fernanda, é que é um compromisso apenas com a escola. Bom, como eu não tenho prova, eu não preciso estudar, gente. Isso aí, isso aí. Você é ferido. Então, deixa isso para lá, vai passando aí e tal. No dia da prova, aí eles se frustram um pouco, porque não tem prova, né? Não no sentido em que se espera. É isso mesmo. E agora, para terminar, nós vamos aqui nesse espaço ainda, acredito que do espírito de Erasto, quando ele fala os falsos profetas que se encontram somente entre os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Encontram-se também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, sob a falsa aparência de amor e caridade. Tem muita gente que fala, mas ele está falando em amor e caridade. Mas e o restante?
Ele faz amor e caridade para te ganhar, né? Semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe sutilmente os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulo de nomes que, com muito respeito, os homens pronunciam. Então, veja a responsabilidade de nós três somos expositores, né? A responsabilidade que a gente traz, né? Diante de tudo isso que nós lemos. Aliás, nós convidamos os companheiros que estão nos assistindo a pegarem esse texto, todo o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Muito bom. E, Arlindo, o que você gostaria de dizer agora, concluindo esse nosso caminhar no dia de hoje? Bom, amigos, para lembrar esse trecho inicial desse item 10, os falsos profetas da erraticidade, há um momento em que ele chama muito a nossa atenção, porque esse é um projeto desses falsos profetas, esse é um projeto de longo prazo. Há um projeto claro de longo prazo para submeter-nos, para fazer que a humanidade estacione. Então não brinquemos com isso, essa coisa é extremamente séria, porque é um projeto contra o Cristo, chamando a gente para a prisão da terra, do material, do telúrico, daquilo que é mais difícil de se livrar, porque toca nas nossas sensações. Esse é um projeto de longo prazo. E nós já estávamos convidados para um outro por Jesus, que é exatamente de longo prazo, que é para a vida inteira, é para a eternidade do nosso trânsito. Então, nós vamos ter que fazer uma opção. Que projeto nós queremos abraçar? No momento em que nós vemos, na nossa atualidade, os cristãos de diversas denominações e os espíritas, e alguns espíritas não menos, falando, eu amo a minha família, vamos pegar nossa arma para defendê-la. Isso não é obra do Cristo. Então, nós vamos estar atentos, muito atentos a isso. Isso. E Fernanda? Maria Fernanda. Eu vou continuar, então, nessa mesma lógica aí do Arlindo, né? Eu acho que cabe olharmos para as mensagens que nós recebemos, as notícias que nós lemos, as posturas adotadas no nosso cotidiano e se perguntar verdadeiramente, né? Isso é uma postura cristã? Né? Nós temos visto, em nome de um cristianismo, um estímulo à violência muito grande, né? Um estímulo, um descaso às leis da forma de se viver em comunidade. Né? Foi muito disso que nós ouvimos durante toda essa pandemia. Né? Se a ciência ia para um lado, outros puxavam para um lado completamente diferente. Se isso era importante para mim, mas não era importante para o outro, que não tinha tantas condições, não tinha problema nenhum. Então, como que nós podemos nos afirmar verdadeiramente cristãos se não exercitamos o amor ao próximo, se não exercitamos de fato a caridade, se não nos comprometemos de verdade com a nossa reforma, né? Com arrancar o orgulho, a vaidade e tal, se não olhamos para dentro realmente. Né? Então, assim, a minha mensagem acho que vai um pouco nesse caminho, né? Vamos olhar de forma mais crítica para nós mesmos, inclusive. Isso mesmo. Né? E depois para o que a gente aceita, porque, até como diz aqui Erasto, até para que haja um falso profeta da erraticidade, né? Um espírito, é preciso um médium, né? Então, que lhe dê guarida, né? Quem é você na fila do pão, né? Então é isso. Quem é você nesse contexto? Isso.
É isso, meus amigos que nos acompanharam, caminhando conosco, discutindo conosco sobre esse tema tão importante. Nós voltamos a sugerir a leitura e o estudo desse capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é muito importante. E fica, nesse momento, meu agradecimento a Maria Fernanda, meu agradecimento ao Arlindo pela companhia nessa caminhada e a todos vocês que nos acompanharam, o meu agradecimento, o nosso agradecimento, o nosso afeto, o nosso carinho, o abraço afetuoso de todos os companheiros do nosso querido Redenção. Até mais.